Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para dar continuidade aos tipos humanos de Jesus Cristo, né? Alguns personagens que prefigura o nosso Senhor e Salvador Jesus. E hoje nós temos aí Benjamim, que foi um filho de Jacó, quando Jacó chegou ali perto de Efrata, e a Bíblia diz que esse filho de Jacó, né, com Raquel, nasceu também ali em Belém. Então, se cumpriu o momento de Raquel dar luz e ela teve esse filho Benjamim, que a priori colocou o nome de Benoni, quer dizer o filho da minha dor. Então, assim como Benjamim nasceu em Belém e é filho da minha dor, também Jesus Cristo nasceu também em Belém, conforme Mateus capítulo 2, versículo 1, 5 ao versículo 6. Então, essa é uma tipologia bíblica de Cristo. Então, Benjamim também tipifica o próprio Jesus. Também foi dita a Maria que Maria ia sentir realmente muita dor no seu coração pelo seu filho, porque uma espada iria transpassar a sua alma e ela ia sentir muita dor. Isso aconteceu quando ela viu seu filho Jesus sendo crucificado na cruz do Calvário. Então é por esse motivo que Benjamim ele é um tipo de Jesus. Nós temos também aí outro personagem que também tipifica Cristo, né? Nosso Salvador Jesus, que é Moisés. Haja vista que Moisés ele foi um profeta da parte de Deus, um líder do povo de Israel. E houve uma profecia bíblica que Deus iria levantar alguém semelhante a Moisés. Mas a semelhança que Moisés tem com Cristo é que, se você observar, né, Moisés ele foi ameaçado de morte e Deus preservou Moisés. Também Cristo também, por sua vez, desde o seu nascimento, ali houve uma proteção da parte de Deus. Moisés foi guardado, protegido, e um ser de Deus guiou, né, Moisés. Então Cristo também foi guardado por Deus. Também nós vemos que Moisés, quando vai libertar o povo de Israel, nós também vimos que Moisés teve aquele domínio, aquela autoridade sobre o mar. Então Cristo também, ele acalmou a tempestade, como você sabe muito bem. O próprio líder de Israel, Moisés, foi um instrumento de Deus para fazer milagres, a qual alimentou uma grande multidão naquele deserto. Então Jesus também, ele multiplicou pão, peixe, alimentou pessoas no deserto. O próprio Jesus, né, ele teve uma experiência que Moisés também teve. Moisés teve seu rosto iluminado. Então Cristo também, no monte da transfiguração, ele foi transfigurado. Nós também temos que Moisés ele foi um intercessor do povo, pediu a Deus para Deus não matar o povo no deserto, e também o próprio Jesus Cristo também, ele intercede, né, pela sua igreja, pelos apóstolos, em João capítulo de número 17, versículo 9. Moisés, ele teve também o privilégio de escolher 70 homens para lhe auxiliar, e também Jesus também, por sua vez, ele também escolheu 70 homens, né? Fora os discípulos que estavam no meio desses discípulos que Jesus também escolheu. Moisés teve o privilégio de jejuar 40 dias em jejum. Também o próprio Jesus, em Mateus 4, teve esse privilégio de também ter fazer esse tipo de jejum de 40 dias. Observe que Moisés andava com 12 tribos, Jesus com 12 apóstolos. Moisés ele apareceu depois da morte, lá no mundo da transfiguração, e também Jesus, ele após morrer, ressuscitou. Ele apareceu também ali a várias pessoas e testemunha como os apóstolos, e apareceu a mais de 500 pessoas ali no Monte das Oliveiras. Então, há essa prefiguração de Cristo e Moisés e Cristo. Então, Moisés é um tipo de Cristo por conta
dessa prefiguração que aconteceu no seu ministério na antiga aliança. Nós temos também outro homem, né, outro personagem bíblico que tipifica também o nosso Cristo. Esse personagem, ele é um descendente ali da tribo de Judá, né, Boaz. Ele veio de uma linhagem ali da tribo de Judá e ele viveu naquele período ali, né, dos juízes, antes que os juízes julgassem ali a terra do povo de Israel. Então foi esse Boaz que casou com Ruth, né? E de Ruth veio Obed, Obed veio Jessé, Jessé veio também Davi. Então, esse Boaz, existem alguns pontos que nós notamos nele que ele tipifica Cristo. O primeiro que em Ruth 2:1 diz que ele era um valente poderoso. Ou seja, ele era um valente poderoso. Então, o nosso Cristo, ele chegou a dizer que todo o poder é dado a ele nos céus e na terra. Boaz, ele era natural ali de Belém, né? E também nosso Cristo também nasceu em Belém. Boaz veio da tribo de Judá, também o nosso Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Observe que Boaz se destaca por ser um homem de compaixão, que teve compaixão da moça pobre que precisava de auxílio. Também nosso Cristo, no seu ministério, ele teve compaixão, né, de nós e formou a sua igreja. Boaz, ele é reconhecido como remidor. Foi ele que foi o remidor de Noemi. Havia uma tradição na antiga aliança, justamente nesse período, quando alguém vendia uma terra e saía para outros lugares, né, peregrinar, e quando voltasse ao parente mais próximo, era responsável de redimir, devolver aquela terra. E por meio de um casamento, isso aconteceu na vida de Noemi, e Ruth casou com Boaz, e nós vemos aí esse Boaz se tornando remidor, né, ali de Noemi através de Ruth. Então Cristo é o nosso também remidor. Ele nos está devolvendo pela sua obra na cruz do Calvário, né, nosso direito diante das posses, tanto espirituais como as posses também aqui terrena no milênio. Então tá aí esses pontos aí que comprova que Boaz, ele é um tipo de Cristo. Nós temos agora outro personagem, esse aí é mais conhecido, que é Davi, né? Davi, rei de Israel, ele prefigura o nosso Cristo Jesus. Além de prefigurar muitos salmos que Davi cantou, por circunstância que ele passou, se cumpriu também em Cristo Jesus. Então, alguns pontos nós podemos marcar aqui, por exemplo, Davi ele era considerado sem muita importância, né, para as ocasiões especiais. Então, observe que Davi foi desprezado pelos seus irmãos, mas também Jesus, conforme Isaías 53, ele foi desprezado pelos homens. Davi foi ungido por ordem de Deus. Também o nosso Cristo, conforme Lucas 4,18, ele foi ungido também pelo Senhor. Observe que Davi, ele enfrentou o gigante, né? Desafiou o povo de Deus, tomou 5 pedras, venceu o gigante. Então observe que o nosso Jesus também ele enfrentou Satanás no deserto e pelas palavras de Deus ele venceu o diabo no deserto. Davi foi pastor de ovelha. Então nosso Cristo Jesus também, ele é o bom pastor, conforme João capítulo 10 e versículo 14. Então essas semelhanças, né, mostram e comprovam que Davi também ele é um tipo de Cristo. Ele prefigura o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, nós queremos citar aí um personagem, né, um profeta
dentro das classes dos profetas menores, que é Jonas. Também Jonas, ele tipifica também o nosso Cristo. Por quê? Porque Jonas foi enviado para profetizar, para pregar a um povo que Deus tinha já condenado. Então também Jesus, ele veio a esse mundo também, esse mundo já condenado, já para resgatar a este mundo através do Evangelho. Observe que também, até um texto bíblico que mostra que, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, também Jesus passou 3 dias e 3 noites na sepultura, no seio da terra. Observe que Jonas saiu vivo para continuar seu ministério. Então também Jesus saiu, ressuscitou para continuar a sua obra. Então, essa semelhança tipifica o nosso Jesus com esse profeta Jonas. Então está aí, meus irmãos, algumas prefigurações que traz detalhes a respeito de Jesus. Então esse personagem bíblico tipifica o nosso Salvador Jesus Cristo. Então encerramos aí, meus irmãos, e mostramos alguns personagens bíblicos que tipificam o nosso Salvador, Senhor Jesus. Então, algumas circunstâncias, alguns fatos ocorridos no ministério, na vida desses homens, traz uma alusão a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E devemos entender que através desses homens, desses profetas, desses patriarcas, nós extraímos lições para a nossa vida espiritual. Então, que nós possamos ver a Cristo, ver o Senhor Jesus, através das ações desses homens de Deus, né? Desses profetas de Deus, que tipificam o nosso Salvador Jesus. Então, que você possa aprender com Jonas, aprender com Davi, com Benjamim, com Moisés, enfim, com N homens de Deus que nós abordamos aqui, e que nós possamos reconhecer, né, que a primazia é dada a Jesus de Nazaré. Então foi ele que escreveu a história desses homens, porque até mesmo Jesus, ele como Deus, ele é autor da nossa história. E foi autor da história de Adão, de Abel, ele foi o autor da história de Moisés, de Davi, de Benjamim, de Jonas, de Boaz, enfim, desses homens que prefiguraram Cristo, né, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos orar para que Cristo venha trabalhar em nossa vida, em nosso viver e nos dê graça, força, ânimo. E você aí do outro lado, que Ele aplique a salvação na sua vida e no seu ministério possa crescer poderosamente na terra dos viventes. Pai de amor, Santo Deus Jesus, abençoa, Pai, o teu servo, o teu filho. Abençoa, Jesus Cristo, Deus, a tua igreja, Pai, também os irmãos que escutarão esse vídeo, Senhor. Aqueles que não te servem ainda, salva, transforma, liberta, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa aula, em nome de Jesus. Essa é uma disciplina que é muito extensa e muito gloriosa. Falar do nosso Salvador, Jesus Cristo. É a cristologia para edificar a nossa alma e o nosso viver. No nome de Jesus.